Boa noite, pessoal. Boa noite aí, pessoal que chegou agora, né? E é o seguinte, pessoal, a gente vai estar conversando aqui em formato de podcast, né? Tipo uma entrevista, mas claro, o convidado vai falar mais, né? Que ele que detém o assunto. E eu vou estar fazendo algumas perguntas que eu achar interessante fazer para ele. E eu vou estar colocando um post agora no chat de texto aqui do canal. E vocês quiserem fazer alguma pergunta ao longo da conversa, vocês comentam lá que eu passo para ele aqui ao vivo, beleza? Mas no final, como falei, vou abrir o microfone de todo mundo e a gente vai interagir e vocês podem perguntar diretamente também. Agora eu passo a palavra para o nosso convidado. Pode se apresentar aí. Boa tarde, tudo bom? Desculpa, muito boa noite aí para todos aí que estão. Pode ser boa tarde também, dependendo do fuso horário da pessoa, né? Boa tarde, boa noite, Saber, bom dia. o Telegram é amplo, né? Tá em todos os países e regiões. E eu gostaria, desde já, né, apresentar eh, o meu posicionamento, a minha colaboração aqui no Telegram, né? Que vem assim desde. Não foi exatamente quando o Telegram fundou, né? Nem tão ali naquela turbulência do período pandêmico. Mas ocasionalmente ali em final de 2021, início de 2022, que eu comecei a ter uma uma atenção mais para essa ferramenta aqui de comunicação, de esclarecimento, de atualizações como um todo. Eh, eu recentemente, o ano passado, eu decidi abrir um grupo, né, para poder, eh, centrar, né, algumas ideias, eh, ter ali algum tipo de. Como se fosse, por exemplo, ter, agregar, conhecimentos, que pudessem ali realmente, ter umas temáticas mais profundas, mas não assim tanto motivadas pelo que o algoritmo ou pelo mainstream, direciona. Sempre prezei, né, em extrair o melhor das informações que eu detinha, processava elas e tentava disseminar ali, seja no meu espaço de grupos ou nos outros grupos, criar mensagens personalizadas que fizessem as pessoas realmente refletir, sair um pouco dessa polaridade, de narrativas, que possam colocar umas contra as outras, né. Sempre prezando por questões que pudessem acrescentar algo de positivo, hã, no na obtenção de conhecimento das pessoas. Então, o grupo inicialmente ele tinha um outro nome, ele tinha o propósito de ajudar um amigo youtuber que eu conheci inclusive em outro grupo, talvez seja bem conhecido de vocês. Se você me permitir, eu poderia falar nomes também. Se você me permitir, gado desperto, eu posso falar nomes também. Eh, Talvez seja Pode, até a gente não vai conhecidos em estar. comum aí das Tu pessoas. pode falar, a gente não vai estar denegrindo a imagem de ninguém, né? Aqui o cunho É é totalmente Glaudson produto, Cabral, né. né? Hum. Quando eu conheci, esse meu amigo youtuber no Glaudson Cabral, e automaticamente ele numa dessas reuniões que o Glaudson Cabral fazia, ele fez um indicativo lá do canal do YouTube dele e automaticamente eu me interessei pelas reflexões que ele tinham e pelas análises que ele fazia, né, as críticas que ele fazia em relação a algumas coisas, estranhas que ele via de posicionamento, eh, de algumas pessoas que diziam estar preocupadas com outras pessoas ou seus modos de vida, até as suas opções religiosas. Mas tirando um pouco isso de lado, a minha intenção, desde do start do meu grupo, o ano passado, era realmente ajudar esse amigo, esse youtuber que tinha meio que perdido, tinha sido derrubado o canal dele, no qual ele já estava tendo um alcance de quase 1.000 inscritos, e ele já vinha de uma sequência uma grande postagem, né, de números de vídeos, né. Então foi uma perda considerável de mais ou menos uns 3 anos de trabalho e no momento que ele estava
prestes a monetizar. Ele perde esse canal e eu incentivo, estimulo ele a abrir um outro canal e tento inicialmente ajudar ele dessa forma. Mas com o decor do tempo, o grupo ele foi tomando outro ritmo, né? E ocasionalmente também acabei mudando para Despertar dos Nobres, agora como vocês veem aí. Bom, vamos falar um pouco de mim, né? Bom, meu nome é David. Eu tenho meu nickname lá, não escondo de ninguém, não escondo também nada assim que seja relacionado ao meu número e também meu nickname, minha caixinha de contato. Não tenho o porquê estar anônimo aqui do Telegram. Mas assim, a gente tem que estar ciente que a gente deve ser, de certo modo, um pouco discreto na maneira como a gente vai se comunicar com as pessoas. E mais que isso, a gente tem que ser bastante sincero no nosso tipo de comportamento ou como a gente vai abordar as pessoas, prezando pelo bem-estar comum de todos. E confesso para os senhores aqui e senhoritas que estão aqui no chat, saudá-los, dar uma muito boa noite, dizer que eu não tenho a intenção de vender sonhos para ninguém, não vou doutrinar ou pregar alguma ideologia que possa também ser arriscada demais. Eu só venho hoje com vocês colaborar algum insight que eu tive há algum tempo atrás, que eu penso que poderia ser de interesse de todos, e como eu propriamente falei na sexta-feira com o companheiro Galo Desperto, é, talvez a ideia que eu viesse aqui colocar em pauta pudesse ser expandida para outras pessoas que tenham maior potencial de fazer isso pelas pessoas que elas mais têm ali um certo prestígio, uma aproximação, uma consideração, ou até muito mais tempo do que eu aqui na rede, conhece outras pessoas, tem identidades em comum. Amizade, já uma amizade sólida, entre privado e já se conhece. Eu trabalho, né, com redes de plataformas online, né? Meu ramo ele tem um rendimento com moedas estrangeiras, né? Pagamentos via PayPal, seja por euro ou dólar. E trabalho gerenciando algumas plataformas com algumas agências, mais pelo meio do marketing digital. Ponto. Essa é a minha atividade, é uma atividade home office, onde eu posso, né, meio que ter uma dinâmica de trabalho mais esporádica, mais tranquila, administrar meu tempo e poder também me dedicar um pouco a minha atenção para esse grupo e agora um canal com o mesmo nome, Despertar dos Nobres, também, que eu tenho entendido que vai ser de essencial importância para expandir algumas ideias, alguns insights que eu tenho ali diariamente. Então, foi algo muito gradual, desde o ano passado que eu startei, né? Como eu falei, com esse propósito de ajudar um amigo, terei o nome, e a partir desse ano agora também tentando passar sementes, né? Ideias, insights de sabedoria, né? Para que as pessoas tenham algumas reflexões e possam, né, ter algumas inspirações, né? Eu venho trazer aqui hoje para os senhores, nobres senhores e senhoritas, é uma ideia, talvez, E David, não muito David, revolucionária. Só me diga se só um está falhando, momento. tá? Só... Se falhar, você pode falhar a Não, tá conexão, oscilar tranquilo, um pouco, porque a internet não é tão tá forte. tranquilo. Eu vou só dar uma adendo aqui pro pessoal que chegou agora. É o seguinte, gente, o nosso chat aqui, ele é tipo um formato podcast, né? Um convidado, ele vai explanar um assunto, eu vou fazer algumas perguntas ao longo da fala dele, e aí no final eu abro para o pessoal interagir com a gente, né, diretamente. Mas ao longo da conversa, quem tiver alguma dúvida ou quiser dar alguma informação adicional, pode ter um post que eu acabei de colocar aqui no chat de texto, e tem o nome lá, perguntas aqui, com a seta lá, viu? Você pode comentar lá, entendeu? Digitar e eu vou estar olhando aqui. Pode continuar, Edith. Então, entrando agora, de fato, na abordagem, e, por favor, eu peço que, se estiver falhando, oscilando, você dá um Ah, tá, alerta aí. beleza, eu dou um ok. Perfeito. Bom, a temática de hoje que nós iremos aqui
eu, né, irei trazer para os senhores, para as senhoritas. É, É, eu vou dar também meu ponto de vista, né, também. Mas pode uhum. começar. Até porque fica também uma extensão do que foi É conversado lá porque no grupo isso, é sexta-feira. porque as nossas E ideias, elas não colidiram, elas apenas são associativas, bem associativas, por assim dizer, perfe- né. perfeito, garoto esperto. Então, uma talvez não seja uma ideia tão revolucionária, talvez já tenha passado em algum momento na mente dos senhores, principalmente na turbulência do período pandêmico, né, do Covid 2019, 2020 e 2021, passando pelo experimento social de intenso estresse, né, confusões e desafios para todos, né. Hã, uma questão que envolve, você pensar em soluções ou modelos, de se reunir, com algumas pessoas que você se identifique. É fato que naquela altura, surgiram, eh, alguns indivíduos, oferecendo o que na minha compreensão, no meu entendimento, uma solução muito radical de migração, no qual eles diziam ali, entrar em contato ou atrair a atenção das pessoas para montar o que seria comunidades sobrevivencialistas. Por que que eu falo que isso pode ser um pouco extremo? Porque isso tira a pessoa, de certo modo, sejamos sinceros, de uma zona de conforto urbana que ela já está acostumada, De forma vai bem brusca, colocar né, David. e vai colocá-la de uma maneira radical numa região, né, digamos assim, rural, ou afastada, ou isolada, que ela talvez não tenha crescido, não tenha nem experimentado, não tenha nem sequer tido, atividade ou visitação, entende? Não tenha, por exemplo, ido numa colônia ali, né, de imersão, né. Muitos dizem aí que, às vezes, tá no histórico aí, né, de vida das pessoas, às vezes elas fazem ali uma imersão, eh, da brigada de bombeiros, né, de sobrevivencialismo, né. Então, eu acredito, cara, a minha concepção, cara, que a pessoa, ela apenas assistir, vídeos de outros, né, influencers, né, geralmente no YouTube, de grande repercussão, não vai moldá-la ou prepará-la o suficiente para se expor a esse tipo, né, de mudança, né. Ou seja, se enfiar no meio da mata ou tentar, adquirir alguns alqueires de terra para poder ali começar a digamos, eh, fazer uma estrutura, de sitiamento, de casas, colocar talvez ali um um modelo de negócios, né, de criadores de animais, e que envolva também outras logísticas também mais complexas. O grande problema desse modelo é que, como bem já, testemunhado pelos senhores e senhoritas que estão aqui no chat, é que causa muita insegurança, né, geralmente, são coisas radicais que vão ali cooptar pessoas, no quesito contratos financeiros, uma capitalização que envolve financeiro, né, vai meio que, agregar, envolver pessoas para uma migração que vai tirar ela totalmente da zona de conforto. E qual que é o agravante disso? É que quase sempre, quando chega a esse ponto, as pessoas elas estão, meio preocupadas, elas podem estar ali numa situação de abalo, né, mediante as narrativas, o que é ventilado ali, né, pelas redes sociais, pelos algoritmos, pelos top trendings, né, de notícias, seja no X, seja em qualquer outras redes sociais, YouTube. Bom, aquela turbulência, né, de informações que geram o pânico e
é aquela questão, né? Quando a pessoa ela está num estado forte de estresse ou preocupação, né? Assim, com a questão da sua integridade física, sua e dos seus, talvez ela não raciocine muito, ela não tenha clareza o suficiente de fazer uma boa escolha quando vamos colocar algum uma pessoa vem lhe ofertar uma solução de vida. Bom, a adaptatividade urbana que eu vou aqui explorar com os senhores, ela é um pouco diferente. Ela não vai muito nessa ideia de radical de capitalizar recursos dos outros, e nem de prendê-las em alguma questão contratual. Ela, na verdade, consiste, e a gente até falou por horas, né, ela desperta na última sexta-feira, né, e também já me peguei tendo oportunidades em outros grupos de contar um pouco disso, ainda que o ritmo da conversa tenha se destoado para outras linhas de assunto, outras abordagens. E aqui talvez eu esteja encontrando uma oportunidade de registrar isso, né? Deixar isso registrado para que as pessoas compartilhem e elas possam, né, pensar entre os seus, né, seus conhecidos e se animarem com essa ideia. Bom, a ideia consistiria no seguinte: as pessoas elas estão aí imersas, vamos colocar até ilhadas, nos mais diversos níveis, né, de financeiro, patrimônio, né, escala social. E, bom, elas têm aqui como o Telegram talvez um ponto de encontro para poder se informar e para poder também explanar ideias que talvez outras pessoas do seu dia a dia, né, das suas famílias, né, do seu cotidiano, seriam tidas como loucas, não poderiam falar com tamanha liberdade. E a partir desse ponto, eu vejo que cresce realmente assim um vínculo sincero, um vínculo sólido entre as pessoas, né, Galo Desperto? Eu vejo que cria-se um vínculo sólido com as pessoas, né, uma aproximação mais intensa do que aqui na sua parentela, nos seus arredores, no seu dia a dia, né, no seu Sim, cotidiano. sim. E devido a isso, provavelmente tem assim um encorajamento a mais de se pensar em encurtar distâncias. O que seria essa adaptatividade urbana não radical? Encurtar distâncias dessas pessoas que têm crenças em comum, têm gostos em comum, têm ideias e propósitos de vida em comum, entende? E elas poderem não se desapegarem tão radicalmente de seus confortos, seus modos de vida. Por exemplo, a urbanização, uma cidade estruturada, né, bem estabelecida, né, talvez até tradicional, que tem ali água encanada, luz, internet de qualidade, tem ali asfaltamento, centro comercial, entre outras coisas mais, centro comercial, talvez ali igrejas, áreas de lazer, toda a estrutura que uma cidade deve ter, porém, em proporções menores. O que eu quero dizer com isso, em proporções menores? A pessoa que ela mora numa região metropolitana ali, né, uma alta densidade demográfica, população alta, colocar ali uma capital, Porto Alegre, né, Rio de Janeiro, ou até mesmo São Paulo, que está na casa de milhões de habitantes, né? Porto Alegre, 1.500.000 de habitantes, Rio de Janeiro aí na casa dos 7 milhões, São Paulo nem se fala, uma megalópole insana, frenética, né, muito barulhenta, muito caótica. E talvez o encorajamento para essas pessoas que têm ali uma relação em comum, aproxima, uma aproximação eh, de sonhos e interesses, elas possam migrar essa vontade e desejo em comum de estarem se encorajando para ir para uma cidade, provavelmente estrategicamente bem posicionada geograficamente aqui no Brasil mesmo. E isso é realmente uma opção, uma ideia
para se fazer isso realmente numa cidade de interior do Brasil, onde, bom, nós tenhamos ali pelo menos uns, vamos colocar um limite já pré-estabelecido, não ser uma cidade tão pequena como um vilarejo não desenvolvido, né, carente de tudo, né, mas uma região estratégica fértil, com várias opções, inclusive para se produzir, de maneira, até alguns produtos orgânicos, ou ter facilidades para essas pessoas, inserirem os seus modelos de negócios, né, em comum, em coletividade, seja pelos próprios meios digitais já usuais, né, como fazer anúncios em redes como em plataformas, né, de mídias de vendas, né, como o Mercado Livre, como o Marketplace, poder abrir ali um site dessa empresa, que eles vão estar, concordando, né, vão estar em comunhão, como se fosse mesmo uma cooperativa, só que o que seria diferente dessa cooperativa? É que seria eh, uma cooperativa de irmandade, uma cooperativa onde o a motivação inicial em comum era simplesmente sair dos seus ilhamentos, dos seus meios de de isolamento, né, de ilhamento caótico, né, onde a única válvula de comunicação, de entendimento mútuo era só seria aqui, né, vamos falar de Telegram, eles só estariam, tendo essas comunicações digitais via Telegram, e passassem já a encurtar essas distâncias nessa cidade de até 60.000 habitantes, já com toda estruturada, onde essas pessoas elas pudessem já ter menos relação digital e mais relacionamento olho no olho, aproximação olho no olho, encurtamento de distância, onde elas não somente estariam fazendo uma atividade em comum, coletiva, cooperativa, com associadas em uma empresa, né, estruturadas desde da parte ali da equipe de vendas, a parte da equipe, vamos colocar assim, exemplos hipotéticos, né, eh, colocar ali vamos supor, fazer um estudo de caso da cidade. Quais são os prós e contras da cidade? O que a cidade, carece que de modelo de negócio que ela ainda não tem, mas que seria oportuno para que essas pessoas trabalhassem lá, né. Essas pessoas já chegassem na cidade já com o aporte necessário para não ter, problemas de se instalar na cidade e poder comercializar algum tipo de produto. Vamos colocar um exemplo hipotético. Vamos supor que, sei lá, em torno de 10, 15 ou 20 pessoas que já se conhecem já há um bom tempo, já trocam contatos, já conversam no privado, e elas estejam realmente vendo que as coisas vão se intensificar nos lugares onde elas estão e que elas já não conseguem, ter tanto apego, com a sua cidade local, sua cidade natal, e esteja realmente bem intencionada em mergulhar de cabeça nesse modelo e se aproximar das pessoas que ela tem identificação aqui em ambiente digital de Telegram. Vamos contar essas 10, 15 ou 20 pessoas, elas vão, automaticamente se conhecer, né, claro, né, obviamente, né, se conhecer, visualmente, digitalmente, possível entre uma viagem ou outra, uma reunião ou outra, elas vão, eh, começar a estudar a região onde elas vão, essa cidade que elas vão se instalar, eh, obviamente, elas vão analisar entre elas quem que tem os melhores atributos para poder colocar, eh, colocar esse risco financeiro, esse maior aporte, na cidade geralmente tem que ser uma pessoa empreendedora, né,
que vai tomar a frente, que vai ver todos os processos e protocolos da cidade ali para poder, fazer tudo de maneira legal, né, juntamente da prefeitura, juntamente ali com a questão legisladora, trabalhista, enfim, todos esses protocolos necessários para você abrir um negócio na cidade, você ter fazer a alocação ali de algum estabelecimento e também começar encomendar o seu estoque, o seu modelo de negócio. Então vai ter uma pessoa que ou 2 ou uma sociedade de mais pessoas que vai tomar essa frente de se instalar na cidade inicialmente. Tá ótimo a conexão? Alguma pergunta já ou gato esperto? Pode continuar. Não, pode explanar, eu só vou dar um adendo aqui pro pessoal que chegou depois, né? Tá, se você quiser interromper aí e Não, dar eu uma ainda tô, reforçada nisso. eu tô mentalizando aqui as perguntas que eu vou fazer, que eu também vou dar meu posicionamento, né? Passar também algumas ideias aqui. Uhum. Não são ideias novas também, já é algo que já há bastante tempo eu já venho conversando com muita gente em outros chats e no PV também com colegas aqui. E só lembrando pro pessoal que tem um post aí no chat de texto, que tem a setinha, que tem perguntas aqui. Durante a nossa conversa aqui, quem tiver querer dar algum adendo, alguma dúvida, pode comentar lá que eu estou de olho aqui e passo a pergunta direto para o convidado em tempo real, viu, pessoal? E quando ele explanar, né, todos os assuntos aí, eu vou liberar o microfone para a gente poder conversar, né? Tanto ele como eu tirar dúvidas e ver o posicionamento de vocês também, porque a ideia aqui é trazer um debate, né? Tanto que eu estava até pensando em off hoje, que isso aqui poderia ser só o primeiro, né? Entre aspas, vamos chamar assim, de fórum, né? De trazer soluções, né? Porque de problemas o mundo já está cheio. Então, a ideia do meu canal sempre foi essa, trazer soluções e saídas em meio ao caos aí, né? Quero Chega de agradecer desde mimimi. já, Hum. quero agradecer desde já, o Gado Desperta, o espaço que você está me concedendo aqui, né, para poder mais que ter só um bate-papo com você, estar registrando isso aí para a gente poder expandir, compartilhar com as pessoas quando elas vierem perguntar, né, eh, vierem se recordar e já ter alguma ideia já meio que, eh, explanada, né. Sim, sim, Então, pessoal. Pode. pode falar. Pois é, no caso, eu vou estar aqui até mentalizando as perguntas que eu vou fazer. Uhum. E só lembrando aí, pessoal, que qualquer dúvida, pergunta, pode comentar no post aí que tá no chat de texto, viu? O último post que tá aí. Pode Então continuar sim, aí, David. então sim, provavelmente, a gente sabe que tem os mais diversos, níveis, né, de pessoas, né, desde pessoas que já têm algum tipo de empreendimento, né, já trabalham com áreas de negócios, né, pessoas, que têm, ideias revolucionárias, né, de poder, prestar um serviço de bem-estar para as pessoas, né, e também, soluções, né, seja ali no campo de alimentação, campo de consultoria, campo de marketing, campo de mídias digitais. Bom, tem gente capacitada das mais diversas formas aqui e que tem os seus modelos de negócio digitais também muito bem, já consolidados. Mas o que eu vejo muito é que às vezes as pessoas elas estão meio que tendo dificuldades, né, de se instalar, né, expandirem suas cidades locais, né, suas regiões, como também de se entender, né, com a sua parentela, com seus antigos amigos, vizinhos, enfim, gente do cotidiano, do dia a dia, né. Talvez se não fosse por isso, a gente não estaria aqui buscando oportunidade de se expressar e se comunicar, com pessoas aqui do ambiente que o Telegram nos fornece, né. Então a gente poderia pensar, mediante como as pessoas elas avançam, né, na nas amizades dela, elas pudessem pensar também em opções de encurtarem distâncias e poderem, né, fazer entre elas aí
algo, vamos colocar, até familiar, né, como um modelo de irmandade. Só que a questão é a seguinte: isso pode ser gradual, isso pode ser conforme a pessoa ela enxerga que a situação para ela ali, situação de compressão social, a situação, de, eh, é intensa intenso conflito, né, de interesses, né, talvez, a atividade dela ou a as coisas que ela esperava da cidade já não estejam mais sendo confortável, já não estejam mais agradando ela e ela só esteja preste ou essas pessoas estejam prestes, por um ponto, por alguma situação, fazer uma mudança solitária, radical para outro local, ou às vezes até para o exterior. Eu vejo que tem muitos brasileiros aí que estão encontrando uma oportunidade, né, pais, mães de família, preocupado com a educação dos filhos, estão encontrando uma oportunidade de se desfazer, né, de todos os seus patrimônios, né, juntar e migrarem para o Paraguai. E vejo que tem, dado muito certo para muita gente. Tem se instalado em cidades ótimas ali, né, tem cidades, bem receptivas para os brasileiros e eles estão tendo um verdadeiro upgrade de vida com essa iniciativa. Mas Só um adendo aí, David. E lá também, né, só para constar, a pessoa pode comprar a sua defesa, né, digamos assim, né? sim, então a gente vê que um país como o Brasil, né, a gente enxerga aí que está tendo uma operação de violações, né, de todos os direitos, né, que um cidadão, teria por Constituição, né, prioridade, né. A gente vê esses direitos nossos sendo concedidos para estrangeiros e literalmente o povo ficar chupando o dedo ou sendo tratado como um subserviente, né, uma pessoa altamente injustiçada também pela taxação de impostos, pela dificuldade, né, de crescimento pessoal, profissional, a sociedade cada vez mais, sabotada, né. Então, o que que seria, essa opção, essa ideia, esse insight, né, não vai estar eu quero já deixar de antemão, eu meio que já disse isso ali no meu grupo quando você estava sexta-feira lá, né, eu não tenho o menor interesse de ser maneiro. David, tu Hum, sai e volta novamente, que tá dando deu uma uma falhadinha? travadinha aí. Só um Isso. minuto. Augustinho, aqui o formato do chat é estilo podcast, viu, no momento. A gente espera o convidado explanar o assunto, aí eu faço algumas perguntas e logo após ele explanar o assunto, eu libero o microfone de todo mundo para a gente conversar, né? Trocar uma ideia aqui, porque a ideia desse chat agora é todo mundo expor, né? Suas ideias e trazer assuntos que agreguem, viu, gente? Que ninguém vai falar mal de ninguém. Aqui o foco é soluções para ontem, entendeu? Essa é a minha visão desse um trabalho aqui com o canal. Oi, retornou a conexão? Retornou a Sim, conexão, sim, Alex? tá ok. Perfeito. Então, Pois é. retomando Não, aqui, só repassando o que eu estava falando. Pois é, pessoal, ideias contrárias, ponto de vista diferente é normal, né? Mas aqui não quero nada de ataque, que fique bem claro, né? Não vou tolerar nada desse tipo, sou bem justo, né? Se eu sentir no clima do ar alfinetadas, coisas do tipo, que não tem nada a agregar, vai ser silenciado ou banido imediatamente, beleza? Pode continuar, David. então, como eu estava, dizendo, eu não tenho, o menor interesse, menor intenção de querer me apresentar como um pioneiro, alguém que vai ali angariar recursos de ninguém ou capitalizar recursos de ninguém, né. O que eu estou aqui expondo com vocês são insights,
ideias que podem ser repassadas, podem ser repensadas, podem ser discutidas nos seus círculos, né, de interações, né? Podem ser trazidas em temas, né, seus devidos chats, seus devidos grupos, suas devidas amizades em comum. Então eu não me apego, com essa proposta, como se eu fosse o idealizador disso. Longe disso. Não quero vender, como eu volto a reforçar, não quero vender sonhos para ninguém, não quero vender ilusões para ninguém, entende? Mas eu vejo claramente, disparantemente, gritantemente, que vira e mexe, no momento do caótico ali, do desespero, do pânico, aparecem os oportunistas. Sejamos francos, aparecem os oportunistas ali que vão tentar, se possível, te Hein, enfiar hein, hein, uma David? enrascada. Pode falar. Hein, David? Só um adendo aí que tá falando. O chato nem os oportunistas. O chato é a repercussão que os oportunistas deixam, né? Que aí fica o quê? Fica aquela massa de incrédulo e de pessoas que não têm proatividade para procurar soluções. Isso que me deixa bastante triste e Mas incomodado também. Mas pode continuar. isso vem agregado, Garoto Esperto, mediante ao pânico emergente, né? Aquela situação ali em que a pessoa ela está realmente desesperada por algo que talvez ela veja como uma ameaça, né? É muito complicado de você, pensar a curto prazo, né, ou mergulhado num uma histeria, vamos colocar assim, quase que uma histeria coletiva, né. Então os oportunistas eles aparecem exatamente nesse momento, oferecendo inclusive uma solução extremamente radical, e eu posso considerar para vocês até bastante perigosa, tá. Uma mudança muito radical, né, de vida, onde, os oportunistas eles poderiam estar aparecendo aí para te, oferecer contratos, casas frias, localizações hostis em verdadeiros cativeiros, né, no meio do matagal, né, a 5 ou 10 quilômetros da principal rodovia da cidade. É onde você vai encontrar todos os tipos, diversos de desafios para poder preparar aquele local no meio do matagal, entende? Um casebre no meio do matagal, sendo vendido a um custo muito baixo, custo de banana, e que a pessoa acaba acreditando, motivada por conta do reflexo do momento ali do pânico, né, da ansiedade que ela está passando, né. Então, o que eu tô aqui dizendo para vocês, pessoal, é que não precisa ser tão radical assim, você não precisa se desapegar tanto dos seus confortos urbanos, não precisa mudar tanto a sua realidade de vida, você pode fazer uma transição gradual e inteligente, aos poucos, junto daquelas pessoas que você tem, mais aproximação. Você pode pensar em modelos de negócio que envolvam as pessoas no seu empreendimento, entendeu? A gente vê que, as pessoas elas costumam chamar desconhecidos, mas os desconhecidos eles não estão motivados por um ideal em comum. Se acontecer qualquer tipo ali de divergência na questão, empregador-empregado, ela vai sabotar o seu negócio. Ela vai te mover uma causa trabalhista, ela vai te dar dor de cabeça. Agora nesse modelo de irmandade em comum, cooperativa, talvez isso não aconteça. Talvez as pessoas elas busquem ao máximo para diminuir todo esse tipo de tensão e autossabotagem, sabotagem em comum, porque elas terão ali crenças em comum, princípios em comuns, ideais em comuns e intenções verdadeiras, entende, galera esperto? Elas terão intenções realmente mútuas, verdadeiras e sinceras, de se ajudarem mutuamente. Eu costumo dizer que esse alinhamento de ideias é que nem um casamento, né? É porque tá todo mundo no mesmo barco. Então, eu acredito que todo mundo tem que, vamos colocar, tem que se doar, né? Se doar nesse sentido de parceria, né? Ombro a ombro mesmo. Mas pode Então continuar. ela então ela sai dos seus ilhamentos urbanos, ela se aproximam carismaticamente, amigavelmente, por interesses, gostos, princípios, ideais em comum, e elas escolhem, né, uma região, próspera na
no interior, né? Uma densidade populacional, uma cidade estruturada de até 60 mil habitantes. E se você quiser, eu posso dar os exemplos, né? Que eu andei já identificando, que eu já andei consultando desde o ano passado e que eu trouxe pouquíssimas vezes em conversas de grupos. Vamos colocar aí a fim, né, de exercício, né? Se você quiser, eu posso estar falando, né? A região ali colocar ali, uma região próspera, estruturada, de até 60 mil habitantes. Vou colocar, fica ali no Triângulo Mineiro, tá? Vou colocar uma cidade ali do Triângulo Mineiro. Uma cidade que tem um potencial ali de recursos, né? Onde a economia forte ali gira em torno de cana-de-açúcar, em torno do abacaxi, né? O abacaxi nessa região é bastante forte ali, ó, a produção de abacaxi. E onde tem também já os tradicionais produtos artesanais, né? Como o próprio leite, o queijo, a goiabada cascão, né? Que é o interior de Minas Gerais, lá no Triângulo Mineiro. Uma região com uma tradição muito forte, né? Um senso de pertencimento também bastante interessante. E é uma cidade, vamos colocar assim, não precisa você pegar exatamente, isso aqui é um exemplo hipotético, mas é uma cidade que é próxima de, de regiões que tem bastante frequência de eventos, atividades, né? Cidade ali que fica próximo de Barretos, fica próximo de São José dos Campos, fica próximo ali da megalópole Uberaba e Uberlândia, né? São cidades extremamente grandes, né? Cidades na casa de seus 300 mil habitantes, né? São José deve ter uns 190, quase 200 mil habitantes. E daí as pessoas, elas saem, né? E decidem encontrar uma cidade mais tranquila, né? Onde o ritmo frenético já não é tão intenso, porque é uma cidade do interior. Chega ali por volta das 8 horas da noite, ela fica bastante silenciosa, né? Você só ouve o barulho dos cachorros latindo na rua, né? E é uma cidade menos turbulenta, né? Menos frenética. É bem típica de interior. Porém, não é uma aldeia carente de tudo, de recursos, né? Uma cidade já estruturadas, né? Que tem, como eu falei aí anteriormente, eh, todos os tipos de comércio, eh, iluminação, encanamento, distribuição de internet, enfim, escolas, tudo que as pessoas precisarem para continuarem, né, se desenvolvendo. Então elas encontrariam esse ponto estratégico geográfico e tentariam inicialmente estabelecer um modelo de negócio mútuo lá. Só que qual que é a sacada? Você não colocaria essas pessoas dentro do seu terreno, você não arrendaria um sítio para trazer estranhos para morar e construir subcasas ali dentro do seu terreno. Vamos colocar em um exemplo como o ecossistema Dáquila faz, entende? Não, você iria se avizinhar próximo dos seus. Você teria ali pessoas que iriam ir morar, ser vizinhos em casa de aluguel, vamos colocar assim, eh, de maneira bem assim direta, cada macaco do seu galho, tá? Quem quisesse ir lá eh, ir viver de aluguel estaria numa casinha de aluguel. Quem quisesse já desapegar do seu patrimônio, suas propriedades, tivesse condições de já comprar uma casa lá e se instalar lá também, né? Por aquisição, faria, entende? Então cada um estaria ali no seu espaço, apenas seriam vizinhos ou estariam morando em bairros próximos. Aí nessa questão ali, o encurtamento de distância ele passaria a ser do atual digital, relações digitais, negócios digitais, e passaria a ser presencial, entende? Seria algo assim mais olho no olho, uma pedalada no parque, um cafezinho no final de semana, coisas que as pessoas
eu vejo que a grande maioria sente falta, entendeu? Gostaria de estar fazendo aí com seus próximos parentes, parentela, irmandade, e não consegue desenvolver muito. Conversas mais profundas, mais polêmicas, mais fora da caixa, como as pessoas têm se sentido mais à vontade de explanar aqui nas redes sociais, aqui no Telegram, ou qualquer outra rede aí também que dá esse tipo de abertura, entende? Quiser fazer algumas perguntas já, ô Gladys, pode ficar à vontade aí. Sim, é só para ficar claro aí que eu acredito que chegou gente também depois aí, que tem bastante gente hoje. Agradeço aí a presença de todos, pessoal. Sejam bem-vindos aí, quem tiver aqui a primeira vez. Só para deixar claro aí para quem não pegou todo o assunto desde o início, no caso, David, seria uma transição, vamos colocar aí tranquila, né? Em que você teria a opção de ir para conhecer, né? Que eu até dei a ideia para ti, né? Que seria uma forma também da pessoa fazer um turismo de experiência, né? Seria você ir para um local e vivenciar aquilo, né? Tipo, sair um pouco da zona de conforto, sair dos centros urbanos, que eu acredito que a maioria mora em grandes centros, e fazer essa transição de forma, né, com o tempo que a pessoa vai. Vai, fica um final de semana, 15 dias, uma semana, um mês, enfim, dependendo da forma como a pessoa, né, tiver disponibilidade. Então, seria uma forma de todos trabalharem em conjunto, em irmandade, né? Tipo, um comprando do outro, pelo que eu entendi, acho que foi isso, mas para me responder já já. É um modelo de Tipo, cooperativa, né? sim, Inclusive, eles poderiam estar se associando, né? Ou abrindo ali um vínculo de sociedade, né? Entre eles, né? tipo que E nem tu colocou, né? Tipo, eu poderia empregar uma pessoa, outra pessoa poderia me empregar, um exemplo, né? a grande sacada é que nesse modelo de transição gradual, né? Não esperando ali um momento de histeria, né? Ou de estresse urbano, a pessoa ela poderia se encaixar, tendo ali as suas relações comerciais e todos se ajudando, né? É tipo É, uma mudança de estilo de vida, né? Mas claro que vai ter pessoas, pelo menos a gente não vai se sentir só, né? Vai ter pessoas que estão alinhadas com o mesmo pensamento, com o mesmo intento, né? sim, e já incluídas no negócio da cooperativa, né? Na empresa, né? Vamos colocar assim, Sim. a fim de exemplo, Tipo vamos. como se fosse, deixa eu te exemplificar aqui uma coisa mais rápida. É tipo como se fosse uma linha de produção, né? Tem o catador ali, vamos dizer, de uma fruta, uma semente, um exemplo. Aí tem o catador, né, que vai coletar a matéria-prima. Aí tem o outro que vai produzir e tem o outro que vai lá na ponta vender. Estou correto? Exatamente. Vamos supor assim, no estudo da cidade, eles encontram ali um potencial bastante favorável para abrir o que está realmente aí muito na moda e que tem possibilidade de abrir um grande leque, né, de possibilidades de produtos. Ah, uma loja, né, de produtos naturais, uma empresa, né, de produtos naturais, uma loja de hortifruti, né, só vender ali desde cereais, Sim, né, sim, uma boa, é uma os boa. produtos locais ali, né, da região, né, o que é forte da região, né, como o queijo fresco, né, a goiabada cascão, o abacaxi, enfim, as coisas que são fortes ali da região. Elas poderiam estar colocando isso aí, né, no seu espaço de vendas, e mediante a isso, a pessoa que fosse migrar para lá, que tivesse já associada, envolvida nesse conceito de irmandade, já tivesse já se instalando, seja ali por meio de aluguel, ela vai, aluga um espaço lá, uma casa ali, ou vai em definitivo adquirir uma propriedade, apenas se avizinhando, eles estariam incluídos no modelo de negócio pela seguinte questão: eh, teria ali, né, o empresário ou os sócios empresários com um aporte financeiro de negócio mais forte, fariam ali essa questão ali de tributos, né, com a cidade, questões com a prefeitura, enfim, eh, algumas
algumas coisas que são necessárias, né, contador, que são necessárias para se, startar a empresa lá. E poderia ter, esse direcionamento, né, de colaboradores, que trazem, né, para essa relação de cooperativa, desde ali a pessoa que quer trabalhar na área de vendas, a pessoa que quer trabalhar ali na frente de loja, que quer fazer, entregas na cidade, quer trabalhar com a transportadora de logística, se tiver também uma expansão online, né, o rapaz design, né, o operador de TI que vai criar uma plataforma, um site, a outra pessoa que vai ficar no canal de vendas do WhatsApp, no atendimento online também. Enfim, pessoas que vão atender ali, né, na loja, a clientela, enfim, ponto comercial na loja e ponto de expansão, na logística pelos meios online como um todo, né, Brasil. Então, é um empreendimento que pode englobar aí essa relação aí de cooperativa de irmandade, né, de pelo menos Uhum. 15 ou 20 pessoas. Aí, no caso, a média seria essa aí, mínima, né? Que falou, né? Sim, eu penso que não, é porque, tipo assim, eh, sejamos francos, é um modelo onde você pode pensar numa coisa mais simples, seja lá uma sorveteria, uma hamburgueria, né, que é algo que talvez não entre com tanto investimento, ele não englobaria tantas pessoas, talvez no máximo Sim, de 4 ou fato. 5, entende. Mas agora se fosse englobar mais pessoas, Só teria que que ser assim, algo nesse patamar, eu tava até pensando segmentado para aqui, todos. sim, eu tava até pensando aqui esses 2 dias, que eu tava pensando em, tipo, procurar pessoas aqui, né? Dentre o pessoal que a gente já interage nos grupos, tipo Hum, administradores, pessoal da área de marketing, que é a área que eu atuo, né? A área de mercado, assim, para a gente ter insights, né? Por isso que essa aqui eu acho que vai ser a primeira de muitas outras conversas nesse sentido, né? De exato. soluções e agregar, né? Porque às vezes a gente não sabe de tudo, né? Eu tenho essa consciência, né? Eu estou no mesmo papel que tu tá aí, David. Eu posso contribuir muito com essa parte estratégica de pensar, de montar as coisas, isso aí. Pode procurar no PV, qualquer horário aí, estou por aqui. E Hum, eu fico bastante feliz, me sinto honrado, lisonjeado aí, né, das pessoas estarem tendo esse interesse aqui, né, estarem na escuta aí, né, absorvendo a ideia. E eu tenho quase certeza que eu vou poder colaborar para elas pensarem, refletirem na semana e até sugerirem, né, para os seus contatos, né, próximo. Vamos colocar assim, é uma ideia que eu explano, né, eh, de maneira, sei lá, a poder ajudar, né. Coisas que talvez as pessoas tenham pensado, não dessa maneira assim, né, como eu estou explanando aqui, já tenho passado na ideia dela, essa vontade, mas talvez não tivesse oportunidade, né, de repente, eh, como falo assim, destrinchar esse assunto, né, o lado desperto, destrinchar sim, mais pois é, efetivamente sobre esse assunto, sobre essa ideia, né, esse ideal menos agressivo, né, essa sim, mudança menos radical de vida, né, onde sim, ela eu vou. sai de um ilhamento urbano, né, onde ela já tem um conflito, caótico, né, de distanciamento, e ela passa a ter ali mais um convívio olho no olho com aquelas pessoas que ela já se identifica aqui na rede, que elas podem pensar em algum modelo de aproximação, né, encurtamento de distância. Sim, sim. Pois é, eu vou pontuar aqui algumas coisas aí, para a gente poder abrir o microfone, que já tem gente que está se pisando aí para perguntar alguma coisa. Mas assim, Tá bom? Eu agradeço no todo ca... mundo, agradeço todo mundo que está aí escutando a gente aqui. Estou à disposição aí para ter essa interação com vocês. Obrigado, pessoal. pois é, aí é o seguinte, tipo, num local desse, fazendo uma transição desse tipo, né, mudar de estado, como é meu caso aqui, né, que o pessoal diz, pelo menos eu até comento que meu estado aqui é o estado mais vermelho, né, vamos dizer assim, né, eu sou do Maranhão, e eu vejo na prática aqui que complicado viver sobre um jugo de um governo desse, né? Eles tratam as pessoas como
gado mesmo, né? Toda mesmice, só alguns podem crescer, outros não, e isso me irrita muito, né? Então, assim, quando fazer essa transição de estado, né, as pessoas terem essa segurança, né, e não vai faltar atividade, né? Tipo aqui onde eu moro, tem um grupo de trilha, né, e eu comecei a participar, tipo, me infiltrei, né? Vamos ser sinceros, porque eu não tô na mesma vibe da galera. Tá todo mundo boiando e é chato a gente estar acordado sozinho no lugar, né? E aí fui, me desafiei, né? Foi mais uma saída de zona de conforto que eu tive. Tô tendo várias, né? E indico para todos aqui, viu? Tem a batalha nossa diária, né? Contra a gente, né? A gente tem ataque espiritual, tem ataque do governo. Aí tem a tua própria psique, né? Que tu tem que se policiar, tem que melhorar enquanto pessoa, né? Enfim, então é bem por aí. Então é mais uma, entre aspas, uma vitória, né? Sair da zona de conforto. Também comecei a treinar sozinho, né? Chamava amigos para treinar, ninguém queria ir. Meu pai quer saber, vou sozinho. Então, assim, eu acredito que quando a gente estiver nesse formato, né? O pessoal que decidirem optar por esse formato de saída mais tranquila, não acredito que não falta atividade não, pessoal. E essa questão de negócios aí eu vou criar um post para catalogar e pesquisar essas pessoas que queiram, né, fazer esse nosso papel aqui também de ajudar, né, Sim. com ideias, né, principalmente essa questão de modelo de negócio, né, que é bem interessante. Eu já tenho uma ideia que era criar tipo uma startup, né, de serviços. Seria no âmbito online, daria para todo mundo trabalhar. Tipo assim, eu pensei primeiramente no desperto, né, porque eu sei que tem muita gente que está numa situação, né, às vezes inferior que a nossa, outros também estão numa situação melhor, enfim, mais estabilizado, mas daria para agregar muitas pessoas que têm habilidades, né, já têm formação também, e às vezes até produz um produto artesanal, né, tem um talento. Eu acho Exatamente. que Eu seria vejo que uma cada saída um, nesse sentido, pode falar. eu vejo que as pessoas elas estão nos mais diversos níveis aqui, tá? Seja no financeiro, né, como você falou bem aí, compreensão espiritual, né, de informações da cidade, mas eu vejo que as pessoas, elas estão, né, um pouco assim mais consciente do que, por exemplo, o padeiro da sua rua, né, o, o, o tiozinho da esquina lá do barzinho, né, ah, eh, pessoas que você vai levar o teu filho na escola, onde você vai se encontrar nos pontos de trabalho, é totalmente diferente aqui, né? Esse nível de percepção que as pessoas têm aqui pela rede, principalmente aqui, mas especialmente aqui pelo Telegram, entende? E essas pessoas, elas estão nos mais diversos níveis, né? Seja aí na esfera financeira, né? E que estejam esperando só exclusivamente surgiu alguma ideia realmente interessante para que ela possa pensar em juntar isso para unir o útil ao agradável, né? Porque eu sei que tem Sim, vontade, tem uma certa emotividade das pessoas de quererem não ter apego mais à sua região, à sua terra local, né? Às vezes até locais que estão sendo profundamente dessolados aí, né? Atacados sistematicamente com todo tipo de questão de problemas, né, catástrofes naturais, como o Rio Grande do Sul tem sido, né, tem enfrentado, né, cara? Então, a pessoa ali já passou por um problema ali de perdas de recursos, né, mobília com enchente, teve danos ali na questão, de repente, se ela tinha algum negócio, ela também meio que teve ali um problema com, seja ali quem tenha também criadouro, né, gado ou plantio, perde nessas catástrofes, né, nesses conflitos. Então a pessoa ela já está desanimada com isso aí, ela meio que enxerga que pode ocorrer de novo e ela já não está mais tendo esse apego, né, aonde ela está. E ela tem ali os seus contatos, né, seus especiais, as pessoas que ela se importa, e ela, como ela não tem mais um apego, ela pode pensar em se aproximar dessas pessoas num ponto em comum, entende?
ela pode tentar sim, trazer mais pessoas para esse ponto em comum, onde elas façam uma transição, um pouco mais confortável de vida, um pouco mais, eh prazerosa e que alavanque, né, que seja potencial para todos, né, também, no quesito aí também financeiro, né. Então, como juntar parentes, eh, primos ou irmãos, né, de crença, de ideais, né, de 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 intenções, né, em volta de se avizinhar, em uma cidade muito bem escolhida, e um modelo de negócio meio que quase infalível, entende? Claro que no nível da pessoa ali que ela tem mais compreensão, vamos colocar assim, a pessoa que entende bastante de direito, né, tá na área e já é um graduado em direito trabalhista, ou pessoa que trabalha no RH, ela já tem, nossa, toda uma habilidade, uma praticidade para resolver esses tipos de protocolos e burocracias que a cidade exige, entende? Então isso aí vai maximizar muito o processo de sim, abertura da, entende? sim, é por isso que eu te Outras pessoas falei, mais pode terminar aí. simples também, né, outras pessoas mais simples também, não tem, nossa, esse nível de conhecimento, mas tem toda a habilidade com meio de comunicação digital, né, com marketing, com disparamento de mídia, administrar plataformas de site, administrar canais de vendas, ela não tem o aporte financeiro, ela não tem o montante financeiro, mas ela tem todos os atributos e qualidades para fazer essa parte mais comercial da empresa, então ela pode estar inserida com isso aí. Tem outros que têm habilidades com entrega, têm habilidades com logística, são os mais diversos níveis, né, seja no patamar de qualidade, né, de atributos, né, de conhecimentos, como também patamares de financeiro também, para poder entrar com esse aporte, né. Se eu colocar esse aporte mais forte, esse risco maior, né, de financeiro. Mas a única diferença é o seguinte: você não vai se assentar e estabelecer, eh um espaço na cidade e trazer pessoas para dentro do seu território. Não, você vai colocar, né, centralizar um comércio coletivo, né, de cooperativa entre todos, todos vão usufruir, né, dessas É relações, uma cadeia, né? negócios, É mas uma cadeia de cada um serviços, né? cada um vai estar no na sua casa, vai estar se avizinhando, né, seja a pessoa que vai ali para morar de aluguel, ou a pessoa que vai em definitivo para morar e comprar patrimônio, vai comprar casa, né. Então, eles não vão estar exatamente no mesmo espaço, no mesmo terreno, vou colocar um sítio assim e construir casas, não, eles estarão já numa zona urbanizada, também uma cidade um pouco mais tranquila, de interior, que oferece todos os recursos comerciais, né, estrutura de água e luz, internet e também lazer, e elas terão teriam em tese encurtar, né, esse distanciamento, né, pelos meios digitais, elas já teriam encurtar isso pelos meios pessoais, convívio, dia a dia, olho no olho, né, e momentos ali, né, de finais de semana, enfim, happy hour. E mais que isso, elas estarão cada uma nas suas casas e nos seus confortos, né, não teria uma mudança tão radical. Pois é, só para eu continuar aqui para poder abrir para o pessoal sabatinar a gente. Eu também ia falar bastante coisa, mas eu vou falar durante a conversa aí também. É assim, no caso, voltando ao que eu estava falando, né? Eu acredito que uma startup de serviços a nível nacional, aqui todo mundo mora em vários estados, seria uma boa saída, né? Principalmente até para aquelas pessoas que estão em situação, né, mais desfavorável, vamos colocar assim, às vezes está atrás de emprego, né, e tal. E mas eu também acho que encurtando essa distância, né, eu acho que também era bem mais produtivo para esse tipo de situação específico, né, para quem está fora do mercado de trabalho, ou está correndo atrás, ou está empreendendo e ainda é pequeno, né, eu vou eu vou criar esse post justamente para catalogar
encontrar essas pessoas aqui que dê para montar essa força-tarefa para a gente montar, que na verdade tem que fazer primeiro uma pesquisa, né? Pesquisa de mercado, visualizar a cidade todinha, fazer um Com certeza. raio-x nela nesse sentido, aí depois Fazer estrutura o todo um plano de estudo de negócio. campo, né, esperto. Tem que fazer todo um Sim, estudo de campo lá, saber os sim, prós e sim, contras da cidade. Uhum. exatamente. E aí depois se monta um plano de negócio e monta-se a cadeia de serviços, né? Que é o quê? Ah, um vai montar um sacolão, mas aí o outro já está na lavoura, entendeu? Tipo assim, o outro vai fica só na entrega. Então já montar uma, né, uma linha uma cadeia de serviço nesse sentido. E Exato. claro, encaixar todo mundo que tem aptidões, né? Às vezes eu tenho aptidões mais para o marketing, né? Para o digital, beleza. Aí outro já tem na mão de obra, outro para administrar. Então, a gente vai encaixando as pessoas. Também quem quiser aprender, a gente pode auxiliar ajudando, enfim. Né? Acredito que o cerne da coisa é a ajuda mútua aí, né? Para todos. E o mais interessante dessa adaptatividade urbana, né, o modelo de cooperativa e irmandade, se avizinhando, né, na cidade ali, se instalando e se avizinhando, cada um, vou de novo usar essa expressão meio chula, cada macaco no seu galho, mas todos em comum, né, vivendo ali uma relação comercial, ela Como eu falei, final de semana todo mundo pega seu tênis, bota o pé na lama, vamos conversar, ver qual o próximo passo, tipo assim, café no um na casa offline, do né? outro, dar Hum, uma pedalada, né, tomar um café na casa do outro, dar uma pedalada, exatamente. né, enfim, diversos tipos de interações, inclusive próximas, né, de convívio mesmo, né. Famílias Sim. deveriam fazer, e fazem, né, as famílias fazem, né, mas elas teriam esse laço mais forte até Na pelos verdade, esses compromissos que elas já levam. eu acredito que nós já somos uma família, a gente só mora em estados diferentes. A família digital, né, a família aqui de rede social. Sim, sim, mas eu digo assim pela questão da intenção, entendeu? Quando a intenção é verdadeira, isso aí a gente já considera o próximo um igual, entendeu? Exato, Porque exato. não há mentiras, não há meio termo, não. A gente pensa igual, então, entendeu? Aí Eu a sei que intenção também. esse tipo de sugestão, esse insight que eu já vinha tendo desde o ano passado, pode parecer uma ideia meio utópica, tá? Ser sincero com vocês, no frigir dos ovos, a pessoa pode falar para mim, mas, cara, tudo bem, na teoria parece bonitinho e tal, mas na prática isso não funciona, cara. A gente sabe como que são as pessoas, como que são o ego delas, né? Como que de uma hora ou para outra a pessoa pode mudar de ideia ou pode, né, É, é, fraquejar. é, 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 David, te prepara aí, Hum. que as perguntas vão vir aí, já estou me preparando aqui. Sim, sim, sim. Sim, pois E é. Tem algumas tuas considerações finais aí, pode continuar. sim. E, bom, no geral, era isso aí que eu queria explanar essa noite para vocês. Estou aberto às perguntas, né, pra algumas dúvidas. E reforçar mais uma vez, né, que eu não quero ser um pioneiro, um visionário aqui que vai vender sonhos e ilusões para ninguém, não quero fazer capitalização de recursos de ninguém, e muito mais que isso, não quero dar golpes em ninguém, não tenho a menor intenção, menor vontade de fazer isso. O que eu quero aqui é dar uma ideia para vocês refletirem, processarem e entrarem, né, em debates, em conversas aí nos seus grupos, né, os grupos que você tem em comum aí com pessoas conhecidas, e possam amadurecer, né, essa ideia, né, manifestar isso e poder pensar em soluções inteligentes, né, para a sua adaptação, para a sua migração, a migração inteligente, uma uma boa escolha de uma cidade, que não seja motivado pelo desespero, pela pelo momento ali, de narrativa, né, de tensão, que possa, como eu falei, né, anteriormente, te colocar em contato com oportunistas que realmente aí sim estariam interessados em te enfiar em rascadas, né, com esse slogan, né, "Pé na mata, comunidade sobrevivencialista". Passa a palavra. Beleza. Pois é, pessoal, eu vou abrir aqui os microfones e espero que todo mundo tenha uma retórica ordeira, viu? Como eu falei anteriormente, se eu sentir alguma alfinetada, alguma coisa do tipo, no sentido de
causar turbulência, que a ideia aqui é que a gente tenha uma conversa franca e tranquila, que as ideias fluam, né? Sem tretas, claro, vai vir perguntas contrárias ao que eu penso, normal. Vou defender meu ponto de vista de forma prática, do que eu sei que pode ser feito, né? Sem atingir ninguém, sem agredir ninguém. Espero que todos tenham o mesmo pensamento que eu, né? E caso contrário, se tiver alguma situação atípica, já sabe, né? O botão de banir é para ser usado. Espero que todos tenham entendido aqui meu ponto de vista, né? Porque a ideia aqui, gente, é agregar, né? Trazer soluções, né? De forma que seja branda. Esse momento ainda dá para a gente fazer isso, né? Ainda não estamos vivendo um caos propriamente dito. É o momento da gente ponderar, analisar as coisas com calma e trazer soluções. Eu vou aqui estar abrindo o microfone aqui, beleza?